Bom dia, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, que alegria estarmos aqui mais um domingo pela manhã, para nós adorarmos o Senhor como fizemos, estudarmos a sua palavra, transmiti-la também às nossas crianças, louvado seja Deus por isso. Então as crianças e também adolescentes, estou chegando lá o Vinícius também, mais uma turminha. Sala de membresia, né, Divino, estará funcionando. Qual lição que está? 7. São quantas? Então, estamos caminhando aí com uma turma para finalizar e temos um desafio. Nós queremos formar uma nova turma para a membresia, recebendo novos membros. Depois você pode me procurar, dar seu nome. Nós estaremos estudando um dia melhor, da maneira que fique melhor para os irmãos participarem e também para nós também, né? Nós vamos conciliar isso. Então Deus o abençoe, a amada irmã que vai lecionar e as crianças, adolescentes podem então ir para as salas. Irmãos, não se esqueçam de pegar para levar para alguém o nosso folheto, o nosso livreto, a palavra é essa, né? Livreto, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo pastor Paul Washer. Nós temos ainda bastante exemplar. Não leve se você não tiver já a definição que você vai fazer, senão fica parado, né? Nós estamos, com a graça de Deus, projetando para esse mês, ou melhor, para o mês de dezembro, esse ano, nós queremos fazer uma ação evangelística, sobretudo com os nossos vizinhos, amigos. E nós queremos, de maneira especial, no mês de dezembro, entregarmos o folheto e nós vamos ter um outro material ainda para você adicionar e nós vamos ter algumas sugestões para você entregar para os seus vizinhos, amigos, conhecidos. Os vizinhos vai ter a oportunidade porque tem o dia do amigo, é próximo ao Natal. E nós vamos deixar, com a graça do Senhor Jesus, os exemplares entregues aos nossos irmãos, irmãos de sangue, né? Porque o alvo, na verdade, é justamente os não cristãos. Alguém que você não sabe se conhece Jesus Cristo. Para a gente entregar o folheto, entregarmos essa mensagem, ainda mais nessa época do final de ano, que é tão propícia, e nós podemos então levar a mensagem de Cristo Jesus, tá bom? Então, fiquem atentos aí, por depois nós vamos estar sempre aí a partir de outubro, anunciando a ação, como que nós vamos fazer, tá bom? Irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus, convido você então aí a abrir a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 2. Nós estamos estudando sequencialmente esse livro e nós chegamos agora no contexto a igreja de Esmirna. Então, nós vamos dar sequência. Capítulo 2, verso 8. Vou convidar cada irmão a ler um versículo desse texto. Capítulo 2, verso 8. Rapidamente você pode ler o versículo se você quiser. Se alguém chegou na sua frente, você lê o próximo até o versículo 11. Vamos lá. Amém. Até aqui, por enquanto.
Amados irmãos, louvado seja Deus porque nós temos a condição de estudar a sua palavra, a palavra do Senhor, e que dádiva nós podemos, sobretudo, de maneira sequencial. Eu convido a todos a nós orarmos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós não queremos apenas termos teologia, Senhor. Nós queremos ter conhecimento da tua palavra e experimentarmos do poder da tua palavra em transformar nossas vidas, nos encher da tua presença, criar em nosso coração cada dia o desejo de andarmos em retidão para a glória do Senhor. Consagre nossas vidas, Senhor. Nós precisamos de ti, nós precisamos da ação e da iluminação do teu Espírito. Por isso eu oro, Senhor, sobre nós. Eu clamo, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós e nos edificar por meio da tua palavra. Em o nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós estudamos no domingo passado a igreja que recebeu a carta destinada à cidade, à igreja de Éfeso. Agora aqui é uma segunda cidade, a cidade de Esmirna. Esmirna, por sinal, se você quiser um dia passear lá na Turquia, é uma cidade belíssima. Eu vi um vídeo, pelo menos, né? Não fui lá não, Rogério, mas eu vi um vídeo e eu fiquei maravilhado. Tamanha beleza desta cidade, a cidade de Esmirna. Alguns estudiosos vão dizer que Esmirna foi uma cidade construída e que depois de certo tempo, invasores destruíram a cidade de Esmirna. Aproximadamente 800 a 900 anos antes de Cristo, Esmirna foi construída. E já quando aproximava no final, ou melhor, da vinda do Senhor Jesus como encarnado ali, ano 100, ano 200 antes de Cristo, Esmirna foi esmagada, foi destruída. E depois, já um período depois, ela foi reconstruída, foi colocada novamente de uma maneira que a posição geográfica ela era destacada, porque a posição geográfica ela é uma cidade litorânea, com altos montes, altas montanhas. Então, novamente reconstruíram essa cidade. E então, essa cidade, além de tudo, além de bela, era uma cidade muito rica, uma cidade portuária. E tinha um detalhe: Esmirna rivalizava com Éfeso, que era outra cidade que nós estudamos. A cidade de Esmirna tinha uma competição que os estudiosos vão dizer que elas estavam sempre ali lutando para ser as cidades mais importantes. E nesse contexto todo, nós temos então agora a carta do Senhor Jesus a essa igreja que está num contexto onde a prática dos cidadãos de Esmirna era muito conhecida. Era uma prática de devoção. Ela tinha uma atitude muito dedicada a honrar Roma. Antes, inclusive, de Roma cada vez mais se tornar preponderante nesse contexto todo. Apesar da ligação ali muito mais próximo já à Grécia, nós temos já Roma sendo uma referência para a cidade de Esmirna. Então o texto que nós lemos diz no verso 8: ao anjo da igreja em Esmirna. O anjo da igreja, como nós mencionamos, uma das possibilidades mais centradas nas Escrituras é de ser de fato o pastor daquela igreja, que seria o mensageiro a levar então essa mensagem. Estas coisas diz o primeiro e o último. E aqui alguns vão dizer que é justamente por essa questão que Jesus vai declarar algo que eles conhecem bem. Eles estavam vivendo um contexto onde Jesus, claro, como aquele que é o primeiro, ele sempre existiu, ele é o alfa e ele também é o ômega. Ele é o início e é o fim. E essa competição, alguns vão dizer que estava tão claro que Jesus utiliza dessa expressão: eu sou o primeiro, o último, eu tenho de fato todo o poder. E ele diz que esteve morto e tornou
a viver. Esmirna esteve morta, porque a cidade foi destruída. Você imagina uma cidade que deixou de ter os seus habitantes. Imagine uma cidade que todos migraram para outro local. E depois de algum tempo, essa cidade foi reconstruída. Foi novamente, então, de maneira estrutural, se levantou. E agora Jesus declara: eu estive morto, que esteve morto e tornou a viver. Diz o verso 9: conheço a tribulação pela qual você está passando. Uma das marcas dessa igreja é que, como já falei, a cidade de Esmirna, ela era marcada pelo comércio. Uma cidade portuária, uma cidade que tinha destaque econômico, e ela tinha muitas questões que faziam dela, de uma maneira muito categórica, uma das cidades mais importantes de toda a região, de todo o império. E agora, a palavra diz assim: conheço a tribulação. Tribulação nessa cidade tão poderosa. Tribulação que nós lemos de escassez e pobreza numa cidade tão rica. Tribulação numa cidade tão marcada pela prática religiosa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Também marcada pela cultura, mas uma igreja agora, que a palavra que diz que Jesus conhece. Conheço. Não é uma informação de alguém que ouviu falar. Jesus declara: conheço. Sei, estou consciente da tribulação da cidade? Não, da cidade não, a cidade vai muito bem, obrigado. Da igreja que está em Esmirna. E diz o texto que nós lemos, que nós agora vamos perceber algo que é muito prático para nós. A vida, de modo geral, ela não é realmente, ou não deve, ser muito romantizada. Quanto mais a gente vai crescendo, desenvolvendo, chega à juventude, a gente tem algumas ilusões da vida, não tem? Tem ou não tem? Tem. Aí quando você chega já numa meia idade, aí você tem certeza que de fato a vida não pode ser romantizada. A vida tem desafios que se revelam desafios muito pesados. Então nós vamos ver aqui algo que nós vamos notar que tem uma semelhança direta como nós devemos encarar a vida. Seja agradecendo, seja perseverando diante dos dilemas. Por sinal, só um parênteses aqui. Orem pelo Oscar. Mencionar aqui, Oscar, porque faz parte desse contexto de sofrimento, O Oscar perdeu o irmão indo trabalhar, saindo aqui, com a carreta, na 365, não chegou a Monte Alegre de Minas. Uma outra desgovernada vem e acerta ele, indo trabalhar, 11 horas da noite, saindo para viajar, para ganhar o pão. Que dor, Que dor. Oremos pelo Oscar. Tenho orado pelo Oscar, pela família. Tem filhos, Oscar, seu irmão? Filhos, esposa? Tem esposa? Oremos pela vida do Oscar. A vida se revela, de fato, marcada por tribulações. Tribulações que fazem parte do dia a dia. Mas, sobretudo, a igreja do Senhor Jesus tem que ter essa consciência que ser igreja do Senhor Jesus é algo maravilhoso, é uma dádiva, mas também uma grande responsabilidade. Porque vivermos a tribulação é olharmos para a vida de Jesus e observarmos que a vida de Jesus aqui, ela foi marcada por uma paixão sofredora. Se você observar, eu quero que você me ajude. Lucas 22, 53, quem pode ler, por favor? Lucas 22, 53. E outro irmão,
pedir para o Rogério Gomes, João 19:11. Quem encontrou Lucas 22:53, pode ler, por favor. Mas só, levanta um pouquinho só para todo mundo ouvir, tá? Só isso, é isso, aí vai ficar melhor. 22:53. Ah, só um segundo. Vou melhorar. Espera aí, só que a dona Fátima. Cadê o microfone sem fio? Tem. A turma do YouTube não ouve. Domingo passado eu achei muito ruim. A gravação é feita e o pessoal não escuta o que nós lemos. Aqui no versículo até dá para quebrar, né? Porque eles acompanham lá abrindo a Bíblia. Mas quando alguns irmãos forem falar, me avisem para a gente levar o microfone, tá? Porque senão fica meio vago. Traz para mim, por favor. Ali, ó. 22:53. Obrigada. Agora perdi. Todos os dias. Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Está, porém, é a hora de vocês, a hora do poder das trevas. Só até aí. Obrigado. Pode ler sentado mesmo com o microfone, viu, gente? Fica mais fácil para a gente agilizar. Lá no fundo, Roberto. João 19:11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Conhecido o texto, hein, Rogério? Nós estamos estudando João, o Evangelho de João, e estudamos essa semana. Olha o que foi lido aqui no Evangelho de Lucas. Esta, porém, é a hora. E o poder de quem? Das trevas. Jesus está declarando isso. Esta é a hora. E o poder das trevas. Jesus é inquirido por Pilatos. E Jesus responde: se você não tivesse recebido o poder daquele que colocou você aí, você nada teria. É o que nós lemos. O texto diz: tens agora poder sobre mim, porque Pilatos teve poder sobre Jesus. E observe esse detalhe. Isso está relacionado à vida aqui. Pode ser que alguém que entrar aqui desprevenido, agora, e sentar aqui e pertencer a um local onde se chama Igreja Evangélica no Brasil, se assuste. Porque nós vamos falar a respeito de sofrimentos, de tribulação. E Jesus declara: conheço essa tribulação. Ou seja, Jesus está vendo o que está se passando pela igreja, ou melhor, com a igreja. São quantas cartas? As igrejas? 7 cartas. Somente 2 não foram corrigidas. Foram só elogiadas. E Esmirna é uma delas. Mas o contexto diz: conheço a tribulação. Já começa por aqui. E olha o que vai dizer o texto então: pelo qual você está passando, a sua pobreza. A sua pobreza. É muito provável que os crentes em Esmirna tenham sido pessoas muito simples? Provável. É provável que tenham sido escravos convertidos ao Evangelho? Provável. É provável que havia crentes que tinham posses e que foram retiradas das suas mãos tudo o que tinha?
Provável. Mas o texto diz agora que Jesus conhece a tribulação e conhece a pobreza em que eles estão vivendo. Mas a pobreza não é porque eles são preguiçosos. A pobreza não é porque eles ficam esperando do Estado. A pobreza não é porque eles não querem nada com nada. A pobreza é porque eles estão passando por tribulação por causa da pessoa de Cristo Jesus. E a cidade, ela é o quê? Ela é pobre ou é rica? Rica. Tem emprego? Tem. Muito provavelmente, um cristão, quando era descoberto, era o quê? Dispensado do trabalho. Há uma definição, e agora não vou conseguir lembrar o detalhe, mas há duas menções sobre pobre na leitura que temos do Novo Testamento. Há um pobre que tem aquele que tem o básico, e tem um pobre que é aquele que não tem nada e lhe falta até mesmo o que comer. E qual é o pobre que está aqui que Jesus conhece os seus filhos? Qual tipo de pobreza? A que lhe falta o pão. O que passa por privações. O que passa por momentos de dificuldade. E diz o texto, vamos caminhar. Embora você seja rico. Aqui é um contraste maravilhoso, né? Você está passando a sua pobreza, faltando o que comer, dividindo possivelmente alguma coisa entre os familiares para não morrer de fome. Aí Jesus declara, embora você seja rico. Olha que expressão. Por quê? Quem pode levantar a mão e trazer a ideia por que eles são ricos? Ah, Sueli vai, microfone, vai, cada um. Ajuda o Roberto, gente, o Roberto já está mais velho, viu? Se tiver um mais novo aí, ajuda ele. Ou dá conta, Roberto? Dou conta. Aí, ó. É porque aos olhos dos homens, né, eles eram pobres, mas aos olhos de Cristo eles eram ricos. Amém. E com qual segurança você pode dizer isso, né, Sueli? Qual é a expectativa? Como que eu posso explicar? Qual é a segurança que eles eram ricos? Porque era uma igreja que seguia, né, a Cristo, ela recebia só elogios. Exato, exato. E lá no texto de Mateus, diz assim, que ao vencedor, darei-lhe o quê? A coroa da vida. Coroa quer dizer pobreza ou riqueza? Riqueza. O que é o metal mais precioso? Ouro no céu é pisado. Ouro no céu lá a gente pisa, por isso que ele não tem valor lá. Lá vale a coroa da vida. Lá vale viver eternamente enriquecido na presença de Cristo Jesus. Você já pensou, se nós vamos pisar o ouro, o que não vai ter lá, né? Muito bem, Sueli, obrigado. Quando nós pensamos a respeito dessa expressão, nós temos que lembrar que agora Jesus olha para essa igreja e a considera rica. Rica porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele assumiu o que em nosso lugar? O nosso pecado. Ele se fez o mais miserável dos homens. E Ele atribuiu a nós a sua... Ô, gente, a amada igreja presbiteriana. Ó, o Eduardo veio lá do norte de Minas para responder toda hora na frente. Acelerar. Rogério Gomes, segura ele. Segura, irmão. Vamos treinar essa turma. Vamos de novo. Não pode esquecer nunca. Jesus Cristo, na cruz, amaldiçoado. Por quê? Porque o pecado estava sobre ele, certo? Levou o nosso pecado sobre ele. Deus fez o quê quando viu ele e o pecado nosso sobre ele? Não olhou, virou a face. Ali ele é amaldiçoado na cruz. Ele não se torna pecador, ele leva o pecado sobre ele, porque ele nunca foi pecador. Mas a sua culpa
Jesus levou. Mas Jesus, ele era 100% perfeito. E a partir da obra da cruz, ele substitui, ele pega a sua dívida e atribui a você a justiça dele. Jesus pega a conta e te entrega o crédito positivo. Jesus imputa sobre nós, atribui a nós a sua justiça. Por isso que você vai assentar com ele lá na glória, não é na cadeira mais estranha, mais distante do céu, vai sentar com ele aonde? No seu trono, lá terá tronos. Você fica com vergonha de falar isso, né? Mas eu, miserável pecador, vou sentar num trono? Não é assim, Cândido? A gente fica constrangido, né? É essa maravilhosa riqueza que nós recebemos em Cristo por meio do Calvário. Nós fomos enriquecidos porque lá nós seremos como Ele, no sentido de que seremos perfeitos. Nós o adoraremos eternamente como o nosso único Senhor e Salvador. Mas nós estaremos reinando com Ele. Que privilégio! Sabe quem desfruta disso? Da igreja. A igreja aqui de Esmina é uma igreja sofredora. A igreja de Esmina é uma igreja que sabe sofrer. E nós temos lições importantes a aprender, então, com essa igreja. Nós temos, então, irmãos, uma prática em Esmina. Nós temos, então, a tribulação. Nós temos por meio da pobreza. E nós temos por meio da perseguição. Um estudioso diz que era comum se levar, cadê o nome do monte que eu até estava, esqueci o nome dele, hein? Pagos. Esse monte era um dos mais altos da cidade, um penhasco. E num certo momento eles escolhiam um dia do ano e faziam filas de cristãos. E segundo alguns historiadores diziam que a média era de 800 a 1.200 cristãos lançados de cima do Monte Pagos, arrebentados, todos os cristãos monte abaixo. A perseguição em Esmina, ela era cruel, violenta, sanguinária. E Jesus diz: conheço, eu estou vendo a tribulação que vocês estão passando. Embora você seja rico, porque por mais que a pessoa pudesse empurrar alguém montanha abaixo, ainda que a morte viesse contra ela, a morte, na morte de Cristo, ela perdeu a sua vitória, o seu aguilhão. E quando aquela pessoa batia ali, ela recebia do Senhor Jesus a coroa da vida. Essa é uma característica da igreja que nós parece que não ouvimos tanto. A igreja sofredora. A igreja que enfrenta desafios que nós até ficamos assim, perplexos. Tamanha oposição a alguém que se dizia cristão. Quem já ouviu falar da história de Policarpo? Levanta a mão. Policarpo, biblioteca está aí, hein? Felipe está representando a biblioteca aí, viu? Vamos começar a ler boas obras. Já mandei censurar umas 30 obras lá. Você vai ler heresia, coisa nenhuma, Marcos Vinícius? Puxei a orelha dele. Mas ele faz com boa intenção e já foi lá e pastor já corrigia, deixei só as boas. Como que é o nome da heresia que estava lá? Encontro com Deus? Que do filme? Pelo amor de Deus, misericórdia. Vai ler coisa boa. Vai ler biografia. Pega um puritano, pega a história de John Owen e vai ler sobre ele. Vai ler sobre a história de alguém, de uma mulher, que você fala assim: eu quero conhecer mais dessa mulher, serva do Senhor Jesus, fiel. Policarpo é uma boa
literatura, uma biografia. Quem foi Policarpo? Possivelmente, os estudiosos afirmam que Policarpo foi pastor em Esmirna. Quem sabe quem foi o professor de Policarpo? Quase. Quem foi o último apóstolo vivo? João. Policarpo possivelmente se converte no ano 70 a 85. João ainda estava vivo, o último apóstolo. E os pais da igreja, a igreja do século I, século II ali, diz que Policarpo foi então instruído por João. E Policarpo pastoreou a cidade de Esmirna. Até que do ano de 155 depois de Cristo, com os seus 86 anos, naquele dia, Marco Aurélio, o imperador, prendeu Policarpo. E a acusação era: ele não cultua, ele não declara que César é o Senhor. Levaram o Policarpo para uma arena. E lá no meio da arena fizeram a pergunta: Policarpo, nós estamos aqui com feras. Policarpo, nós estamos aqui com fogo. Eu vou ter que ler porque senão pede. Eu vou ler para vocês. Diz assim a citação: jura, maldiz a Cristo e te porei em liberdade. Policarpo lhe respondeu: 86 anos eu tenho servido a Cristo, e nunca me fez mal, só o bem. Como então posso eu maldizer o meu Rei e Salvador? Depois de ameaçá-lo com feras, o procônsul lhe disse: farei que sejas consumido pelo fogo. Mas Policarpo respondeu: tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora, e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que te demoras? Faze logo o que queres, porque Jesus é o meu Senhor e eu sou cristão. Essa relação onde um servo de Deus é confrontado, e a história diz que na pira, a fogueira tão famosa que nós conhecemos aqui, era amarrado uma haste, né? Como que eu posso explicar isso, Paulo? Uma estaca, uma boa palavra. E amarrado, não é assim? Mão para trás. Quem citar outro mártir que foi queimado dessa maneira vai ganhar um desconto na Happy Pizza. Ah, o Felipe já respondeu rápido ali, viu? Ó, acerta a conta com ele, estou fazendo uma encomenda para o outro, tá? Como é que é? Não. Jan Hus, o ganso, né, Alvimar? E diz a história que Policarpo ora pela igreja, para que a igreja que vinha após ele fosse de fato fiel. E a história do martírio, um dom que Deus dá, é um dom, foi revelado na vida de outros irmãos cristãos ao longo da história. Policarpo, um homem que foi fiel ao Senhor, e essa relação agora estava ligada a uma vida onde os crentes eram levados a morrerem por Cristo. E diz o texto que nós estamos aqui, versículo 9: embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Aqui nós temos mais uma ênfase a respeito de quem foi, ou quem foram, os maiores perseguidores do cristianismo. Quem são? Os judeus. Os judeus.
Jesus declara que esses judeus, eles são blasfemos. E eles são mais, eles são aqui sinagoga de Satanás. Aí eu achei dois intérpretes bem interessantes, porque um é bem radical e o outro ponderado. Mas é, no mínimo, uma reflexão boa. Hendricks vai dizer: como pode ainda acreditar que os judeus é o verdadeiro povo de Deus? Se você analisar, quem é o Israel de Deus? Quem é o Israel de Deus? A igreja. A relação agora de Hendricks é dizer, como pode? E Kistemaker vai dizer assim, um outro teólogo, reformado também. Não todos eram sinagoga de Satanás. Você percebe uma certa esperança ainda que um grupo se arrependa. Nós temos essas duas visões na caminhada cristã, mesmo entre os reformados. Alguns entendem que os judeus não têm mais parte nenhuma e que nós, de fato, somos o Israel de Deus, isso nós concordamos, mas que é possível que tenha ainda um grupo que vai se render ao Senhor, porque enquanto aqui há tempo, mas de uma maneira especial se renderão. Não entendo como lá é trabalhado naquele filme, né, que há já aquela relação mais ligada ao dispensacionalismo, dispensações, que lá no final aí vem o profeta, prega, aí os judeus se convertem. Não, eu também aí já acho que foge muito. Tem alguma coisa especial? Pode ter. A gente fica aqui numa certa situação pisando em ovos, né? Mas o texto diz que nesse contexto, repete-se o que aconteceu com Jesus. Quem levou Jesus à cruz? Os judeus. Pilatos, nós estudamos essa semana, Pilatos tentava dar chicoteada dele, leva ele para ser torturado, para ver se os judeus pensam rápido e se mudam de ideia, né? Mas não, os judeus foram perseverantes. Caminhando então aqui, amados irmãos, verso agora 10. Diz assim: não tenha medo das coisas que vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Essa carta chega antes de Policarpo, né? Porque a carta é escrita no final dos anos 90. E a carta tem uma relação direta com esse período de tamanha perseguição do Império Romano. E diz o texto: para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. A tribulação de 10 dias aqui, ela é um número cheio. Ela dá a ideia de que há um número de tempo definido. Não será para sempre. Ela dá uma ideia de que é por um período, e esse período está estabelecido e precisa ser cumprido esse período. E o texto diz que os olhos do Senhor os olhos estão, né? Porque é plural, sobre a igreja. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui é importante nós observarmos que esses judeus perseguidores fizeram de tudo para atrapalhar a caminhada do Evangelho. Fizeram de tudo para atrapalhar a igreja do Senhor Jesus. Mas o texto diz assim no final: seja fiel. Uma coisa que a cidade de Esmirna era fiel a quem? A Roma. O texto vai dizer que nós temos aqui na igreja de Esmirna um pedido, uma ênfase de Jesus: seja fiel até a morte. A igreja lá em Esmirna sabia muito bem o que era fidelidade da cidade. Fidelidade a um Deus chamado César, a Roma. Agora Jesus disse assim:
seja fiel até a morte à minha pessoa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano. De qual morte? O que é a segunda morte? A morte eterna, o inferno, onde há sofrimento eterno. Então nós temos aqui na igreja de Esmirna uma declaração de que essa é uma igreja batalhadora, sofredora, e que agora Satanás, por meio dos judeus, é utilizada a expressão sinagoga de Satanás. Quem pode ler lá Romanos 2, 28, por favor, 28 e 29. Olha o que diz lá a respeito. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O judeu, Paulo declara, é aquele que de fato é crente no coração e não na carne. E não há distinção a respeito de nacionalidade. Jesus chama de sinagoga de Satanás a prática daqueles judaizantes. E Paulo declara, é judeu aquele que de fato o coração é fiel ao Senhor. E eu quero terminar declarando aqui alguns pontos que eles eram acusados lá em Esmirna. Serem canibais. Por que eles eram acusados de serem canibais? Quem lembra? Os cristãos eram acusados de serem canibais. Por quê? Fala aí, Rogério. É por causa da Santa Ceia, né? Que Jesus ensinou para comer coma a minha carne, toma o meu sangue. Isso. Quem não é cristão e isso. ouve isso nas entrelinhas, ele interpreta que isso. Eles se reuniam para comer carne humana. Exatamente. Foram acusados disso, né? Que já viu aquele ditado? Você já foi lá para ver se é isso mesmo? Não, mas eu já ouvi dizer. Né? E aí a acusação era grave, né? Mas nada de verdade, nenhuma fundamentação. A realidade é que eles estavam sendo condenados por estarem participando de práticas de servir a outro senhor, que o único senhor deles era César, o imperador romano. E essas acusações começam a se avolumar. Havia prisões. O texto diz a respeito de prisão, a respeito de vocês passarão por prisão. Uma pessoa ser presa naquele contexto, ela podia ser abandonada na prisão. Os romanos não cuidavam dos seus presos. Como é que tem o nome? Como a pessoa está na posse do Estado, o Vilmar, lembra? O detento, custodiado, né? Algo assim? A custódia, né? Está sob a custódia do Estado. O Estado romano não tinha nenhuma preocupação. Se morresse de fome, chegasse lá, morreu faz 3 semanas. Tá bom, manda embora. Sepulta não, elimina para lá. É cidadão romano? Não, não é. É cristão. Esse povo aí você deixa de qualquer jeito aí. A prisão era, como diz Hernandes, antessala. Não, no caso do crente, para a glória. Mas é sofrimento aqui muito pesado. A relação agora, vamos passar aqui para a carta à igreja de Pérgamo. E eu quero tentar encerrá-la, hein? Vamos lá. A igreja em Pérgamo. O anjo da igreja em Pérgamo escreve. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês.
aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em meu meio, ou melhor, estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina. Essa palavra aí, esse nome, essa pessoa vai ser importante. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina. Olha eles aqui de novo. Quem? Nós já não vimos lá em Éfeso? Só que lá em Éfeso eles aceitavam ou rejeitavam? Lá em Éfeso eles não aceitavam a doutrina dos nicolaítas. Faltava amor, o primeiro amor. Mas doutrinariamente eles não conseguiram espaço. Só um parênteses aqui, tem que fazer essa observação. Estava conversando com um rapaz ontem, interessante isso. Nós corremos risco de todos os lados. E ele chegou de mansinho, fui pregar na programação dos jovens ontem, lá na 7ª igreja. E aí ele falou assim, pastor, tal, como é que você consegue ser professor de história? Aí eu falei, ó, o papo aqui vai ser bom. E aí comecei a conversar com ele. Aí ele falou assim, pastor, eu tenho vergonha, mas eu vou te mostrar. Aí ele me mostrou uma camisa bem vermelha, mas bem vermelha mesmo, sabe? Com uma foice, Che Guevara e tudo mais. E aí ele estava me dizendo, sabe como é que eu converti, pastor? O dia que o pessoal começou a conversar na minha frente assim, como que nós vamos vencê-los? Como é que nós vamos argumentar? Se o mundo das ideias é o melhor, é o ideal, os cristãos não aguardam nada para esta vida, eles aguardam tudo que vem daquilo que nós não conhecemos. E aí ele olhou assim para os dois descrentes e ele falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Se até eles declaram que a fé cristã é maravilhosa, é invencível, aí esse rapaz tira a roupa, muda de vida, se converte ao Senhor Jesus, porque ele já era de família cristã. E ele disse, uma certa pessoa me encontrou no meio da igreja, pastor. Ô, camarada, olha, irmãos, hoje nos nossos dias nós corremos sim riscos de trazer para o nosso meio correntes políticas que de uma máscara de ações sociais, de voltada para o povo, tem doutrinas contrárias ao temor a Deus. E esse é o grande perigo. E é interessante que a grande questão não para aí. Há igrejas na cidade de Uberlândia que gastam tempo reunindo igreja para falar de política, de ação política, para como poder combater a sociedade, enfrentá-la, mas não se apegando às escrituras. E aí o rapaz cumprimentou ele e falou assim, ô camarada, beleza? Aí ele respondeu assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou mais aquele lá não. Não sou mais não. Mudei de vida, Deus mudou minha vida. Mudou meus valores. E o que é sério é que esse rapaz que cumprimentou, eu tenho visto os efeitos, os frutos da vida dele. Tem arrastado jovens com doutrinas políticas pautadas no humanismo perigoso, que nós temos hoje que falar sim, que nós temos que nos apegar à palavra de Deus. E tem mais, nós temos que estudar, irmãos, para não falar besteira. Nós temos que falar embasado na palavra de Deus. E essas coisas têm adentrado de maneira assim, ó, sorrateira a igreja. Quando vai ver, a igreja só prega, ó, qualquer coisa, menos Cristo. Você não precisa nem falar dos coaches, né? Isso aí é outra ala. Voltando aqui para essa igreja. Eles estavam aceitando a prática dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Jesus declara para eles, se não irei até aí, sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome, um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Amados, eu quero ser rápido, mas olha só o que acontece com essa igreja de Pérgamo. Algum estudioso disse que Pérgamo significava casado. A cidade de Pérgamo, ela é uma cidade também, como naquela época, de vários deuses. Mas a igreja agora, ela adota uma prática muito, mas muito perigosa. Diz o texto que nós vimos aqui, que essa prática agora é a prática de se misturar com outros povos, com outras manifestações religiosas. No verso 13 diz que lá está o trono de Satanás. O trono de Satanás. Alguém já disse que, de fato, né, tem gente que fica procurando o trono de Satanás nas cidades. Eles vão de frente à prefeitura, quer derrubar o prédio da prefeitura, quer orar lá e ungir com um óleo ungido, quer ir lá no centro espírita e também dizer que lá que é o trono de Satanás. Erro crasso. O mundo espiritual não é material. Esse mundo, a ação do trono de Satanás, não está ligado a um local específico, mas à cidade. Como é que você vai combater com batalha espiritual? Quem diz isso é Hernandes Dias Lopes. Assina embaixo. Se combate de outra maneira, pregando o evangelho do Senhor Jesus e vivendo ele integralmente. O texto diz que Satanás está com um trono. Alguns vão dizer que esse trono poderia ser a Zeus, que aqui em Pérgamo há um altar ao deus mais famoso, né? Um dos mais famosos, Zeus, dos gregos. Para romanos era quem? O Júpiter, Urano. Quando você tem um trono de Satanás, poderia ser a um desses deuses gregos. Mas os estudiosos vão dizer que esse trono, ele é ligado, de fato, ao culto ao imperador. Mais uma vez. Aqui há uma certa prática que vai assemelhar muito a igreja aqui em Uberlândia, no Brasil, no século 21. Havia um convite para dizer assim, não, venha cultuar, só vai lá uma vezinha, declara que César é o Senhor e continua sendo cristão. Tentador, não é? O culto ao imperador era algo assim muito valorizado pelos cidadãos de Pérgamo. E o texto diz, sei que você conserva o meu nome. Não, está errado aqui. O verso, onde que eu estou? Deixa eu pegar aqui. Isso, está certo. Conheço o lugar onde você mora, o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas. Quem foi Antipas? Nós podemos notar que Antipas foi alguém fiel ao Senhor. Vão dizer que Antipas foi possivelmente um pastor martirizado na cidade de Pérgamo. Diz o texto, minha fiel testemunha, foi morto na cidade de vocês. Percebe que nada passa pelos olhos do Senhor Jesus. E diz o texto, aí onde Satanás habita, tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu aonde? Isso aqui é importante para nós. Está no meio da igreja. Não estava no meio da cidade. Enquanto estiver no meio da cidade, irmãos, eu falo para a Gisele sempre, irmã, dobra o joelho e ora para Deus ter misericórdia de nós. O problema é se você estiver aqui, ó. Aqui a coisa complica, porque aí o confronto tem que ser direto. E não é fácil muitas vezes. Depois que está instalado. Para nós estamos começando aqui, eu fico de vez em quando assim, deixa eu ver se esse homem é crente mesmo. Não é assim que tem que fazer, irmã Luiz? Chegou um homem aqui, deixa eu ver se ele é crente. Ah, não, ele está começando. Então não pode ocupar ainda a função de liderança. Ocupou a função de liderança? Deixa eu ver se ele é crente ainda assim. Porque eu tenho que corrigir alguma coisa. Porque nós somos corrigidos pela ação
da palavra de Deus o tempo todo. Amém? Para nós corrigirmos e firmarmos nossos passos. O texto diz assim que eles estão no meio. E esse grupo no meio tem feito o seguinte: eles estão agora sustentando a doutrina de Balaão, versículo 14. Qual é a doutrina de Balaão? Abra sua Bíblia aí, em Números. Números 31. 31:16. Rapidamente, o Machado aí pode ler para a gente, Machado? Números 31:16. Eis que estás por conselho de Balaão. Fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, por causa de Peor. E assim houve uma grande praga no meio da congregação do Senhor. Aqui Deus já está punindo porque eles aderiram às práticas ensinadas por Balaão. Agora, o Machado ainda mesmo, no capítulo 25, de 1 a 3. 25, de 1 a 3, por favor. Números 25, de 1 a 3. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal, Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Isto. Olha só o que Balaão vai fazer. Balaão é um quê? É um falso profeta. Já tinha falso mestre desde aquela época, né? Falso profeta. Balaão foi contratado por quem? Por um rei chamado Baraque. Depois você lê em Números. Tá bom? Capítulo 22 em diante. Baraque contrata Balaão e diz assim: eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. E aí ele tentou. Conseguiu? Não. Porque o exército que Baraque preparou para ir contra Israel foi derrotado. E aí, uma expressão que eu gostei, que é, quando não é por meio dessa relação confrontadora, bélica, a palavra é essa, um confronto militar, o Balaão é esperto e deu um bom conselho para Balaque. Ele tentou, agora ele muda a estratégia. Olha só, irmãos, quem acha que é difícil resistir à perseguição? Quem acha que é mais difícil a sedução? Vou provar para vocês. A perseguição é o que possivelmente no Brasil vai mostrar quem, é verdade. Mas a sedução, ela deixa enrustido. Você não sabe como está. O que Balaque pede para Balaão fazer? Me fale o que eu posso produzir para prejudicar Israel. E aí Balaão, sabiamente, direto do inferno, dá uma sugestão: coloque lá no meio da fronteira donzelas muito bonitas, mas eles não vão cair. Mas olha só, lê comigo aí na sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2, verso 14. A doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a fazer o quê? Quem já fez arapuca aqui? O Hendrix falou que isso aqui, o Kistemark disse que foi uma arapuca. Você sabe quando você amarra o fiozinho no graveto em pé? É essa a ideia original do texto aqui. Foi colocada uma cordinha na madeirinha, para que quando pisasse lá, pegasse. Qual foi a estratégia de Balaão? Diz que é um culto à deusa midianita. E isso dá uma impressão que não será adultério.
Eles vão cair porque eles vão achar que é porque estão prestando culto também a outro Deus. Você acha que eles tropeçaram? O texto vai dizer, e nós temos então a relação onde o povo de Israel agora, ele não somente cai, como ele é derrotado, grande parte nesse contexto. E Deus tem que mandar punição, para que pudesse outros observar aquilo e dizer assim: era uma grande armadilha, pecamos contra o Senhor. O que estava acontecendo em Pérgamo? A igreja estava lá sendo seduzida. Havia prostitutas cultuais. Era uma prática até muito comum naquela época. E os cristãos estavam sendo convidados a ter uma vida de práticas de devassidão moral e continuar sendo ainda cristãos. Jesus declara: diga a eles, tenho contra eles que eles estão cada dia mais infiltrados, se alimentando da doutrina de Balaão. Quem pode abrir, por favor, 1 Pedro 1,15? Paulo, meu irmão, abra para nós aí 1 Pedro 1,15. Lá no... Vocês acham que os judeus quebraram os mandamentos que Deus deu a Moisés? Quando eles adotaram as práticas, as armadilhas colocadas por Balaão? Vou ler para vocês um dos mandamentos. Você não terá outros deuses diante de mim. Pecaram? Pecaram. Você não se curvará diante deles, nem os adorará. Pecaram. Você não cometerá adultério. Cometeram? Pecaram contra o Senhor. O decálogo, os 10 mandamentos apresenta isso. Jesus agora no Novo Testamento, nesse contexto da igreja, diz para a igreja de Pérgamo: tenho contra vocês, que vocês estão permitindo. Pode ler, Paulo, por favor. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A palavra do apóstolo Pedro aponta para a santidade que o Senhor Jesus teve e que apresentou a sua igreja a percorrer, a viver. E diz o texto: comecem diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas a ídolos. Ali na prática, lá em Israel, vocês já sabem, eles fizeram os cultos com prostitutas cultuais e ofereciam sacrifícios a Deus e se alimentavam. Aqui em Pérgamo, eles falaram o seguinte: não é bem assim. Nós vamos queimar só uma parte do animal. O resto você leva para sua casa. Não é toda a entrega ao Deus que nós estamos servindo, ao Deus que nós adoramos. Você cristão, você também pode fazer uma ceia na sua casa. Nós só vamos assar uma parte. O restante, e normalmente eles vão assar os pés, as partes menos importantes. O restante você leva tudo para sua casa. E o que aconteceu com a igreja de Pérgamo? Um grande grupo estava, interessante essa proposta. Não fere totalmente. E aí o texto diz, além disso, verso 15, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Essa aqui é o que nós já mencionamos. Mais uma vez, praticando adoração a deuses por meio de prostituição Nós não temos aqui na doutrina dos nicolaítas uma expressão definitiva de qual Deus era. Mas era uma prática promíscua. Lá em Éfeso nós falamos do templo, lembra disso? O templo era local seguro para inclusive pessoas de índole duvidosa. Alguém matava, alguém corria para o templo, ninguém podia prender lá no templo. E também tinha prostitutas cultuais no templo de Éfeso. Também tem aqui.
em Pérgamo. E aqui diz o texto, verso 16: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Vou trazer para nós hoje, irmãos, igreja que não tem disciplina não é igreja do Senhor Jesus. Igreja que não corrige é porque não tem amor pela vida do pecador. Lá em Hebreus diz assim que Deus ama, Deus corrige a quem? Se não há correção, é porque não tem vínculo com essa pessoa. Se você é membro dessa igreja aqui, você pode ter certeza, nós oramos para você cada dia continuar firme. Mas se você tropeçar, eu tenho, não somente eu, porque nós temos uma liderança, o papel de dizer assim: irmão, o que aconteceu? A disciplina pode ser admoestação, conversar de maneira particular. A disciplina pode ser afastamento da comunhão por um motivo público. E tudo isso pode ser até o final, com a expulsão de alguém que não se coloca o quê? Arrependido. Porque a igreja não é um centro comunitário. Aqui há um modelo para caminhar. E o modelo de santidade não foi o homem que colocou, foi Cristo Jesus. Aqui é um local onde pecadores são convidados a dizer: Senhor, me ajude na minha fraqueza, socorra nas minhas mazelas, mas fortaleça a minha vida. A igreja de Pérgamo negligenciava. Pode ser que eles eram tudo aqui, ó, broderagem. Ô Rogério, você é muito influente aqui. Ô Paulo, você tem aqueles problemas lá, mas como é que eu vou disciplinar você? Vou perder você, sua família toda, toda música, sua musicista. Sabe o que acontece hoje? A igreja de Pérgamo está muito mais preocupada com o bem-estar da igreja, da estrutura, do que agradar Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela é movida pelo quebrantamento que vem do Espírito de Deus. Aqui nós não queremos, e eu oro para que a igreja presbiteriana continue séria, porque nós não queremos agradar a homens, queremos agradar em primeiro lugar. Eu não quero que você fique desconfortável, seja constrangido, já nada disso. Mas o primeiro objetivo nosso aqui, antes de você, é agradar o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos apresenta então agora: portanto, arrependa-se. A única coisa que Jesus condena é a blasfêmia, sem arrependimento, sem perdão. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É alguém que não se arrepende e nega a graça do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele é impenitente, empedernido. Ele não muda. Ele vai até o fim. E o mal, o pecado, o leva. Ele não se arrepende. Ele nega a obra do Espírito de Deus. E lutarei contra ele com a espada. Apesar dos romanos terem a espada, matava, hein? Jesus declara: eu que tenho a espada, e lutarei contra eles. Uma coisa séria para nós aqui como igreja, hein? Cadê os presbíteros? O pastor vacilou, hein? Vacilei, confessar aqui, Rogério foi o primeiro a me dizer, é verdade, não divulguei de maneira satisfatória, né, Débora, que diz, a nossa reunião de oração. Faltou todo mundo da liderança, mas eu fiz um compromisso comigo mesmo. Vou mandar, nem que for no particular: ô irmãozão, vamos orar um pouquinho, vamos orar juntos como igreja, porque se tiver pecado no meio da igreja, nós não vamos ficar caçando as bruxas, nós vamos dobrar os joelhos para que esse homem, essa mulher, esse jovem se arrependa ao Senhor Jesus. Igreja que faz caça às bruxas é porque não ora, faz política e faz levantamento de coisas que não tem necessidade. Uma liderança prostrada é assim, ou se arrepende, ou eles pegam,
sai do meio, porque quem leva essa pessoa para longe é o próprio Espírito de Deus. Nós precisamos orar para que nós tenhamos de fato no nosso meio essa preocupação com a santidade da igreja. Irmãos, a palavra de Deus é muito séria. O anjo deve deixar essa mensagem à igreja. O anjo da igreja deve dizer: vocês estão tolerando. E eu quero terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito, o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Quem é o maná escondido? Há uma história que quando os babilônicos, quando a cidade de Jerusalém foi tomada, Jeremias, não está na Bíblia, tá? Essa é uma história relatada, inclusive, em alguns livros apócrifos, acho que não, que Jeremias, o profeta, vendo que a cidade seria tomada, escondeu a Arca da Aliança e aquele outro local, um outro monumento ali, esqueci agora o nome, onde fazia o incensário. Ali ele vai, leva para uma montanha e esconde. O que tinha dentro da Arca da Aliança? O maná. O maná escondido estava lá dentro. É só você ler depois na sua Bíblia aí, ler um livro da Bíblia, hein? Esse maná escondido, os judeus aguardavam que quando o Messias se revelasse, ele daria o maná escondido. O dia que o Messias chegasse, o maná que estava escondido seria revelado. E Jesus, ele revelou o maná. Porque ele disse assim, para quem estava seguindo ele: vocês estão atrás do quê? De pão? Vocês estão atrás do quê? De bens materiais? Vocês estão atrás de quê? De dádiva dessa vida? Eu sou o quê? O pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Ele é o maná. Mas e por que ele é escondido? Porque aos olhos de muitos ele está escondido. Mas a você ele se revelou? Saiba que é um privilégio. Mas esse maná escondido, diz o texto, também lhe darei uma pedrinha branca além dele. Sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece. Quero terminar dizendo, aqui é uma passagem difícil. Duas possibilidades. O novo nome, segundo uma característica nossa, perfeita, sem corrupção, do caráter de Cristo em nós, e que nós receberemos esse nome lá e só o Senhor sabe. Ou então algo que eu acho mais significativo. O sacerdote carregava 12 pedras, todas com o nome de quem? Das tribos de Israel. Nós teremos uma pedrinha, nós teremos nessa pedrinha o nome de Jesus Cristo. Aquele que tem todo o poder, aquele que tem as chaves da morte, do Hades, e que tem a sua glória a compartilhar com os seus filhos. É aquela velha palavra, a senha. Interessante, os filhos do diabo terão na sua fronte o quê? O número da besta, né? Você não vai ficar imaginando essa cena, alguém carregando o número, não, é figurado. Mas para você ver que há uma relação de fato muito marcante, onde os filhos de Deus são recebidos pelo Senhor Jesus, e são reconhecidos porque tem a pessoa de Cristo Jesus na sua fronte. Tem a pedrinha branca, que é translúcida, com o nome de Cristo Jesus. E nós encerramos aqui, aguardando aquele dia. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã. Que a Tua graça e o Teu poder esteja sobre nós. Nos dê discernimento, Jesus, de não permitir que o mundo venha trazer no nosso coração misturas, Senhor. Não permita, enquanto igreja, como servos que somos, que as práticas mundanas venham adentrar o nosso coração, a nossa mente. Não permita que a cultura mundana, a boca do mundo, molde as nossas vidas, Senhor Jesus. Transforma-nos a cada dia.
Produza em nós arrependimento, para que possamos glorificar o teu nome. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus o abençoe. Eu hoje cumprimentei mais cedo o Richard. Deus te abençoe, viu, Richard? A sua filha, qual que é o nome dela? Samara. Deus abençoe vocês. Voltem mais vezes, tá bom? Estão convidados. Um bom domingo a todos. Hoje à noite, às 19 horas, nós teremos de modo especial culto de Santa Ceia. Tá bom, amados irmãos? Vamos com a graça do Senhor Jesus.